5:06, nós vamos falar do Cruzeiro aqui no Tempo Esporte desta terça-feira. O Rafa Nobre já tá por aqui no estúdio com a gente. Matheus Pereira. Pelo menos não vai precisar de cirurgia, né, Nobre? Boa tarde. Dos males o menor, né, Pedro? Boa tarde pra você, boa tarde, Lelhão, Di, Seabra, Samuca também já conectado com a gente. Pois é, pra falar dessa terça-feira de folga e de notícia triste, né? Ontem o Samuca trouxe aqui no Tempo Esportes em primeira mão essa notícia do Matheus Pereira, e aí o Cruzeiro confirmou, infelizmente, a situação com o meia do Cruzeiro. E vai parar por alguns dias aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, tempo de recuperação, o que o Samuca tem de notícia a respeito disso. E aí o Cruzeiro com essa folga, e já amanhã começa os treinamentos pensando no jogo contra o Palmeiras, segunda-feira, dia 14, às 7 horas da noite. O técnico Pepa, ele volta de suspensão, e aí um dado curioso, né? O Pepa volta, ele que foi para aquele jogo contra o Atlético Paranaense com o amarelo, por reclamação recebeu o segundo, e aí no final foi advertido com o cartão vermelho direto. Então volta de suspensão, mas está pendurado o técnico Pepa para esse jogo contra o Palmeiras. Vai ter de volta o Rafael Cabral, possivelmente vai assumir, não, com certeza, esse eu posso cravar, vai assumir a titularidade do gol do Cruzeiro de volta, e o Wesley também, posso cravar, vai voltar com certeza entre os 11 iniciais. E aí o restante do time agora sem o Matheus Pereira. Daqui a pouquinho a gente começa a desenhar o que pode ser o time do Cruzeiro sem o Matheus Pereira. Mas é uma notícia muito triste. Você trouxe em primeira mão aqui, né, Samuca, ontem, mas que infelizmente o Cruzeiro acabou confirmando essa lesão do Matheus, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha em o Tempo Esportes. Claro que nunca é bom você ter uma lesão de joelho, né? Um atleta principalmente de alto nível. Poderia ter sido bem pior, mas também não é uma simples lesão que você vai fazer, por exemplo, uma artroscopia em um mês você tá de volta. Mas a expectativa é de que, com o Matheus Pereira também ajudando nesta recuperação, que ele possa voltar em 6 a 8 semanas. É o tempo que a gente apurou, conversando com algumas pessoas, com pessoas importantes, que o Matheus Pereira tem tudo para voltar neste prazo. Mesmo assim, perderia 6, 7, até 8 jogos, né? Restando 20 partidas aí, teria 12, 13 jogos pela frente em um retorno, dando tudo certo. A lesão do Matheus Pereira foi naquele lance com o Vitor Sá, uma pancada muito forte. Eu até conversava com um especialista e ele me dizia o seguinte, que não é tão comum ter uma lesão como ele teve. É sinal que a pancada foi bem forte, e aí mesmo não estando com a perna presa, né? Geralmente lesão de ligamento, ela vem com o jogador com a perna presa, tem ali um choque ou uma entorse mais forte, e aí o ligamento vai pro espaço. Mas ele teve 2 lesões, não são lesões de rompimento completo, porque se fosse rompimento completo aí era caso cirúrgico. A cirurgia já atrasa bem uma recuperação, né? Então, com o Matheus Pereira fazendo um intensivão, né? Uma recuperação, não só quando estiver na toca, mas também em casa, a chance dele voltar neste prazo aí, 1 mês e meio, é possível. Na pior das hipóteses, 2 meses aí para ele retornar aos gramados, e vamos ficar na torcida para que volte o quanto antes, e que pro time também, por mais que seja um jogador diferenciado, né, que o time possa aí reagir bem e fazer bons jogos até o retorno do jogador. Sobre o Samuel ter falado sobre esse intensivão, Rafa, é muito claro que assim, ele quer jogar pra caramba. Ele veio com um esforço dele pra vir também. Acho que isso aí não vai ser o problema, não. Eu também acho que não. E é muito triste, né? Não sei se os amigos tiveram a oportunidade de ver o lance em que ele se machuca. Ele vai olhando a bola, né? Ele tenta dominar a bola, e aquela trombada é coisa do esporte. O futebol é um esporte de contato, né? Isso pode acontecer, mas enfim, é uma perda em tanto, né? De não só pela qualidade técnica que o Matheus trouxe a esse meio campo do Cruzeiro, principalmente muito perto ali do Lucas Silva, os dois se entendendo muito nessa primeira partida que eles iniciaram juntos, né? Lembrando que lá na Liga Arena eles também entraram no jogo, mas enfim,
É triste porque a gente sabe, por tudo que o Pedro falou, né, e o esforço que ele fez para poder vir para cá, e por ser a primeira partida dele diante da torcida, tudo que envolve, assim, já de cara uma contusão não tão séria assim, mas que é importante, né? Quando qualquer jogador, né, de qualquer time tem um tipo de lesão assim mais grave, acho que todos nós lamentamos, né? Porque é o trabalho, é a história, é o que o cara tá fazendo. No caso específico, dá pra gente dizer o seguinte, pelo amor de Deus, a gente tá precisando rezar o Cruzeiro também, porque já não é, né? Ele tem sofrido esse ano com essas questões de contusões, desmanchou o meio campo inteirinho quase. Em relação a isso, um outro problema ali, mas mais ou menos em relação a isso. E a gente comentou a transmissão toda como tinha melhorado pro Lucas Silva a presença dele também. O Lucas Silva já havia jogado muito bem contra o Atlético Paranaense, mas essa divisão ali com ele, né? E era muito fácil de você acompanhar no campo quando o Lucas conversando, né, falava pra lá, pra cá, não sei o que. Eles dividiram muito bem e mais do que isso, são dois jogadores que acrescentaram muito tecnicamente para o Cruzeiro, né? O peso da técnica também, além da disposição de tudo mais, e que carrega o time. Esse tipo de jogador carrega o time, né? Então acho que por tudo isso a gente lamenta muito essa contusão. Tomara que seja mesmo só esse trabalho aí, né, de reforço que ele vai ter que fazer, enfim, e que ele possa ter no histórico dele, que eu não conheço, né? Porque isso vai muito de organismo, de história, não conheço o histórico dele, se ele já teve grandes lesões e tal, a recuperação vai muito disso também, né? E tomara que essa recuperação seja rápida. Não sei, também não conheço. Você sabe alguma coisa do histórico, Samuca, do Matheus Pereira? Não, lesão assim de joelho é a primeira. Nunca teve nenhum problema mais então sério deve ser mais fácil, durante né, toda a Samuca? carreira. E o que vale muito, com quem a gente conversa da medicina, né? Eles falam que o atleta também, ele precisa ter uma participação importante, né? Porque não é só ali, ele fica no clube um período apenas, então ele tem que se cuidar. E o Matheus, o histórico dele é um cara que não é de fazer farra, porque às vezes um jogador machuca, né? Aí ele faz a fisioterapia no clube, à tarde ele tá indo para outro lugar, tá andando igual louco, não tá parando em casa, às vezes vai até pra noite, mesmo machucado, então isso dificulta o processo, né? Eu acho que não tem nenhuma característica assim o Matheus, e ele tá muito, conversei com algumas pessoas que são próximas ao Matheus, que ele tá muito tranquilo, tá, claro, né, triste pela lesão logo no primeiro jogo como titular, mas tá consciente aí de que vai fazer um trabalho para voltar o mais rápido possível. É claro que ninguém aqui conhece pessoalmente o Matheus Pereira, mas por tudo que o Pedro destacou ali, né, Lelão? Acho que a gente pode confiar, tudo que abriu mão o Matheus Pereira para poder estar no Cruzeiro, que ele vai se dedicar também para que essa recuperação possa ser o mais curta possível, né? Bom, abriu mão principalmente do dinheiro, né? Mas por causa de um sonho também, ele como cruzeirense, de ir atuar pelo clube. Mas de qualquer maneira foi um azar muito grande, uma disputa ali onde houve o choque, ele estava até com o pé levantado, o joelho que foi atingido, né? Que foi o esquerdo, né? Não é isso? Foi esquerdo, isso mesmo. Isso, por isso que não é comum, né? Pois é. Não, e é isso aí. Só de não ter que fazer cirurgia, você fica até um pouco mais otimista realmente que volte aí nessas 8 semanas, estourando. Mas que volte inteiro, é isso que interessa, porque ainda vai ter uma quantidade razoável de jogos para ele ajudar o Cruzeiro a, quem sabe, o time se mantendo firme até lá, para conquistar um objetivo maior de estar dentro de uma competição sul-americana. Pessoal, e agora até pra gente poder imaginar o time sem o Pereira, e aí, antes de começar o programa, tava desenhando alguma coisa ali e quero te ouvir, Seabra, o que você pensa a respeito? Vamos imaginar o meio-campo do Cruzeiro, que a gente tem, claro, eu acho que o Machado. Os 3 vão ficar, né? Eu acredito que sim, apesar de que. Até agora eu acho que Machado Jussa Machado e Lucas Silva, a gente entende que eles serão mantidos, né? Sobram 3 vagas mais ofensivas, vamos entender assim. O Arthur Gomes é o titular, o Wesley volta, ficaria uma outra vaga volta como titular também, volta né? como titular. Então ficaria uma vaga para ser preenchida. Se a gente for imaginar que sai o Matheus Pereira, possivelmente entraria o Vital, mas o Bruno Rodrigues também está nessa parada, e o Gilberto
foi titular contra o Botafogo no último jogo. Como é que você acha que dá para desenhar um time sem o Vital, que seria esse quarto homem do meio campo ali, que pudesse dividir? Sem o Pereira, né? Mas sem o Pereira, mas sem o Vital na vaga do Pereira, colocando mais um atacante, talvez o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro já jogou assim, né? Já. Os 3 volantes e aí com 3 lá na frente. Pode ser, com o Bruno Rodrigues voltando. O Bruno Rodrigues volta. Aí é outra questão também. Sabe. Acho que esse vai não vai dele também, essa indefinição, isso é ruim para todo mundo. Com certeza. É ruim pro jogador, é ruim pro Cruzeiro, é ruim para quem fez a proposta. Eu acho que o ideal agora seria o Bruno Rodrigues definir. Olha, aceitei a proposta, tô indo embora, obrigado, ou vou permanecer no Cruzeiro. Como o Samuel disse, tem 3 alternativas. Ele pode ficar aí sem renovar, ele pode renovar ou ele pode ir embora. Então, vamos botar as coisas na mesa e vamos decidir isso aí, porque isso é ruim para todo mundo nesse momento. A gente não sabe se o Bruno Rodrigues vai jogar, se não vai. Para mim, ele é titular absoluto. Eu não vejo o Bruno Rodrigues fora desse time nesse momento. Aí seria natural a substituição. Sim. Agora, com o Wesley voltando, com o Bruno Rodrigues e tal. Agora o Gilberto, para mim, tá fora dessa briga aí. Eu não vejo o Gilberto nesse momento. Já teve N oportunidades, infelizmente foi para mim uma ótima contratação. Continuo achando que o Cruzeiro acertou em ter trazido, mas não deu certo. Até agora ele não deu certo. A gente sabe que ainda tem mais 5 dias de treinamento, né, Samuca? Mas para você, o que você acha que dá para pensar já um time, em desenhar um time sem o Matheus Pereira? Estamos fazendo aqui um exercício de futurologia quase, né, Pedrão? Mas assim, sem o Pereira, você acha que é natural que o Vital ocupe aquela posição para não mudar muito o jeito do Cruzeiro jogar? Ou vamos com o Cruzeiro vai com 3 atacantes? O que você acha que vai pensar o Pepa para esse jogo? Pois é, talvez o que ele fez lá em Curitiba, né? Seria a minha opção. Eu acho que o Vital deu uma acordada ali quando ele entrou no segundo tempo contra a equipe do Botafogo. Então, ele pode manter aquilo que ele colocou lá em Curitiba com Arthur e o Wesley como os atacantes, Vital mais avançado, os 3 volantes. Acho que seria a melhor alternativa diante do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, não sei se ele volta sendo titular, né? Acho que é um jogador importante também e concordo aí, como eu disse, e o Seabra agora reafirmando, tem que resolver essa história porque isso não tá legal para ninguém. Então, pro jogador principalmente, né? A cabeça do Bruno deve estar, não sabe se pensa lá no, como disse o Lélio, os petrodólares, se ele pensa em arrebentar aqui no Cruzeiro numa Série A como ele sempre sonhou, se ele pensa em só cumprir o contrato até o final do ano, deve estar uma loucura. Acho que isso precisa ser resolvido e assim que resolver, o Bruno tem tudo aí para, se continuar aqui no Cruzeiro, para retomar aquele nível que ele já demonstrou aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu manteria aí o que o Cruzeiro escalou lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Só voltando um pouquinho nesse assunto antes da Dimara e do Lélio falarem sobre a ausência do Matheus Pereira, Samuel, pelo que você já apurou, pelo que você entendeu até agora, é uma questão mais Bruno Rodrigues ou mais staff, ou mais dirigentes e empresários? O que o Bruno Rodrigues quer? Se até que ponto é uma responsabilidade dele definir isso? Então, o Cruzeiro chegou no seu limite, né? Pelo menos até a semana passada a informação que a gente tinha é que o Cruzeiro fez uma proposta de um aumento salarial em relação ao que ele já ganha hoje e comprar mais um percentual do Tombense. Em um primeiro momento, estava bem próximo disso acontecer. O Cruzeiro queria um parcelamento maior para comprar 17%, equiparando o valor de 17% dentro da proposta que foi feita pelos árabes, mas depois essa história ela deu uma esfriada. O clube lá fez uma proposta tem mais de 15 dias já. Então, se o Bruno e o staff, se eles entenderem que a proposta do Cruzeiro tá ok, o negócio é fechado agora, daqui a alguns minutos. Mas eu acho que ele quer um pouco mais e o Tombense também um pagamento de uma forma menos parcelada, né? Menos aí parcelas nesse percentual, aí poderia sair o negócio. Agora, tá dependendo, acho que de todas as partes, viu? Porque se o Cruzeiro aumentar, o negócio sai. Se o Bruno ceder e o Tombense também, o negócio sai. Então tá ali no meio do caminho. Vamos aguardar isso aí.
Achei que era só eu que gostava de dividir as coisas, viu, Di? Pegava a prestação 12, 24 vezes, mas não também gosta. Parece que é nisso que tá pegando mesmo a questão, e é o Tombense. O Tombense é que não teria gostado mesmo da proposta do Cruzeiro, da compra, né? Como o Samuel falou, dividida, dessa forma toda, então tá parado no Tombense. Agora, leia-se Eduardo Duran. Leia-se Eduardo Duran, né? Que é um empresário de vários jogadores, enfim. Então tá parado nisso aí. Sem o Bruno, eu acho que o Vital também foi a opção dele no jogo e nesse jogo, né, contra o Botafogo, e acho que não vai sair disso aí, não. A gente queria muito que o Bruno resolvesse essa situação, né, e que é difícil, né, porque é uma questão de dinheiro e tem a outra parte que é um jogador que tá aparecendo agora, né, será que ele não pensa em quê? Não pensa em seleção, não pensa em mais? A valorização do empresário é imediata, porque o empresário não vai ficar pensando assim, mas ele, não, se ele machuca, se ele, acabou. Né? Então o empresário pensa no imediatismo. Quem tem que ter o controle da carreira e das coisas todas é o Bruno, né? Mas nesse momento parece que parou, foi no Tombense mesmo. Ô Lélio, essa sensação é de que a gente tá voltando no tempo, viu? Porque há 2, 3 semanas atrás falávamos sobre a necessidade da chegada de um jogador com o perfil do Matheus Pereira. E agora voltamos a essa indefinição. Tanta indefinição que o Márcio Santos mandou no YouTube aqui, ó. Dá sequência pro Nicão agora, assim ele pega confiança. Que futebol ele tem, Léo. Mas e ele entrou bem nos 2 últimos jogos do Cruzeiro, sabe? Porque o cara jogou mal 6 meses, beleza. Agora, as 2 últimas semanas ele jogou bem. Foi ele que entrou no lugar do Matheus Pereira, inclusive, não foi? Ele entrou com o Vital e depois o Nicão. Aí então é o seguinte, então a gente tem que observar que contra o Atlético Paranaense o Nicão entrou bem? Sim. Contra o Botafogo também. Então, pode ser. Eu tava querendo falar que era justamente isso. Neste momento, pra vaga do Matheus Pereira, eu daria uma oportunidade ao Nicão. E concordo aí com o Samuel, não sei se o Bruno Rodrigues é titular mais não, porque fica assim definição, camarada tem uma queda de rendimento, aí o técnico fala, fica no banco pra esfriar a cabeça aí, brother. É assim que funciona. E tem a informação, né, Samuel e todos que estão com a gente, de que houve uma conversa com o Nicão sobre isso, né, da vontade dele de ficar, da possibilidade de voltar a ser titular, do trabalho que ele tinha que fazer. Me parece que ele estava um pouco aéreo aí na história, mas que houve uma conversa com ele e um comprometimento do jogador também de mudar esse perfil aí, né, Samuel? Teve isso, não teve? Sim, teve. O Pedro Martins, ele falou um pouco sobre isso, e eu tinha destacado aqui em O Tempo Esportes que no jogo lá em Curitiba, eu hospedei no mesmo hotel que o Cruzeiro e eu tinha notado um Nicão mais leve, assim, mais sorridente, sabendo da importância também de que o Cruzeiro fez um investimento alto para tê-lo aqui no elenco. E eu concordo aí com o Lélio, ele entrou bem nos 2 últimos jogos, vi muitos torcedores, né? Porque às vezes a torcida, ela pega no pé de uma forma maior, né? Até o jogador, por exemplo, o Wesley hoje, o torcedor já vê o Wesley como um titular no time, e há pouco tempo isso aí não acontecia, né? Mesmo a gente falando que o Wesley tava melhorando, então quem sabe possa acontecer isso com o Nicão também. Acho que se ele conseguir melhorar o seu nível, o Cruzeiro pode ter uma peça importante nessa segunda metade da Série A do Campeonato Brasileiro, mas essa conversa existiu, e uma conversa importante quando eles viram também que, ele tá querendo alguma coisa, vamos reintegrar aí o jogador e dar uma chance nova para ele. Agora, o Nicão, ele teve proposta do Curitiba e recusou, né? Isso. Pela história com o Atlético Paranaense e tal. Teve outras propostas ou não? Teve mais uma, né, Samuca? Não, dizem que teve uma consulta do Goiás. Eu não consegui confirmar, falei com uma pessoa muito próxima a ele e não teve. Teve alguma sondagem de fora, mas proposta mesmo só do Curitiba, e que ele não quis dar sequência. São 7 jogos, 2 como titular. Aí é o tal negócio também, né? Tá liberado pra procurar um clube, não teve proposta, volta pra cá. Agora que ele entrou bem, entrou. Quem sabe se volta pra cá, então, quer dizer,
agora sim, porque o Nicão foi uma das boas contratações do Cruzeiro. Todos nós elogiamos a contratação dele, continuamos elogiando. Não deu certo? Por enquanto não. Mas futebol tem essas coisas. Se ele se comprometer mesmo, né? E se isso não for só aquele comprometimento pequenininho, chiquitinho, só durante um tempo, eu acho que ele tem chance, sim, claro. Futebol. Quem é que deu a entrevista coletiva semana passada, hein? Foi lá o Pedro, na Toca. né? É o Pedro Lourenço. É o Pedro Lourenço. Pedro Lourenço é outro, gente. Não foi ele que acabou falando que o Nicão, ele, beleza, depois disso tudo, ele foi, pegou a chuteira dele, voltou pro campo e voltou a treinar bem? Isso, foi ele mesmo, é disso que a gente tá falando. Isso que ele se deu condição pra jogar sozinho, treinando, comprometido. Então é porque tá querendo. E tem treinado bem, né? A gente até escutou o Pepa falar disso também, né? Na coletiva que fez o técnico português lá em Curitiba. Ele falou um pouco do Nicão, falou um pouco do trabalho que tem feito. O próprio Pedro Martins também falou desse trabalho que o Nicão tem feito nos treinamentos. A gente não acompanha, mas ele destacou como ele tem trabalhado bem. Então, a gente espera que dentro de campo, né? Confiança da diretoria ele tem, é isso então, exatamente. Né? E até por isso esse sorriso possa ter voltado, né? No rosto do camisa 10 do Cruzeiro, porque quando você tem confiança pra trabalhar é bem melhor, né? E futebol ele tem. O cara não esqueceu, não. Futebol ele tem. Alguma coisa estava errada ali no. O Campeonato Mineiro dele não foi bom, ele teve chances, depois teve chances com Pepa, não foi bem, se arrastando, e aí sai, não sai. Futebol ele tem. Ele não esqueceu, não, gente. O Nicão já mostrou muita bola onde passou. Então, uma ótima contratação que até agora não deu certo, mas... Quem sabe agora? Nunca é tarde, né? Seria muito importante pro Cruzeiro, tomara que ele realmente volte. No momento certo, né? Pedrão, você quer destacar alguma coisa? Não, só você falou do Campeonato Mineiro, teve um bom jogo na primeira rodada lá em Patrocínio, né? Ele fez gol nos dois primeiros jogos. Nos dois primeiros. Ele fez um de pênalti depois. E aí depois sumiu. Teve uma Campeonato Mineiro, né, gente? Futebol do Cruzeiro. O brilho sumiu um pouco depois daquele. Sumiu depois daquilo. Ele teve uma contusão séria também, né? Teve contusão, teve. Pois e aí a CBF, pra gente sair um pouquinho do assunto Matheus Pereira, a CBF desmembrou a tabela do Campeonato Brasileiro até a 24ª, né? O Cruzeiro já sabia que enfrentava o Palmeiras no próximo domingo, 19h, no Allianz Parque, dia 14, né? Segunda-feira. Depois enfrenta o Corinthians na 20ª rodada no Mineirão, dia 21 de agosto, às 9h da noite. Essa partida era um sábado. Depois, ainda em agosto, enfrenta o Grêmio lá na Arena Grêmio no dia 27, fechando o mês de agosto, num domingo, 4h. Depois o Red Bull Bragantino no Abichedi, dia 3, e aí já setembro, né? Um domingo, 6h30. Depois enfrenta o Santos na Vila, dia 13 já de setembro, um dia 9h30 numa quarta-feira, e o Fluminense possivelmente no Maracanã, né? No dia 29 de setembro, 9h, num sábado, as rodadas já desmembradas, o Pedrão. Então o Cruzeiro já sabendo aí os jogos para esse agosto, já tinha já o calendário, né? E aí mais para setembro esses outros jogos até a 24ª já desmembrados do Cruzeiro. Muito bem, Rafa Nobre. Samuel Venâncio, mais algum detalhe para esta terça-feira, Samuca? Vamos aguardar aí, né? A partir de amanhã tem a retomada dos treinos. Hoje foi folga, claro que para quem tá no departamento médico é tratamento. E a partir de amanhã aí sim o Cruzeiro pensando só no Palmeiras, o jogo da segunda-feira, 5 dias aí pro Pepa montar esse melhor Cruzeiro para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro na última rodada do turno. Segunda-feira, né? Fala aí, Lélio. Não, só pro Rafa repetir aí, porque ficou um vazio aí na tabela, um jogo dia 13 e outro 29. Eu achei engraçado isso, Lelhão, tem 10 dias aqui data FIFA. Eliminatórias da Copa, isso aí. Mas, não, 13 e 29 os jogos, né? Isso. Dá mais de 10 dias, né? 16 dias, né? Exatamente. Na verdade, esse último jogo aí contra o Fluminense é dia 23 do 9. São 10 de um para outro, né? É dia tá. 3, 13 e 23. Isso, 3, 13 e 23. Isso. Beleza. É porque eu tinha entendido o jogo contra o Fluminense no dia 29. 23 do 9. É 23 do 9. Então tá certo. Beleza. Isso aí. Fechou então. Até amanhã para o Samuel Venâncio, e o Rafa Nobre volta daqui a pouco. Falou, Samuca.
Valeu, tamo junto.